Gente, vocês são muito caladinhos, nunca vi um trem desse, não é? Então vamos lá. Não, acho que eu vou diminuir aqui um pouquinho, que tá muito grande. Gente, então vamos lá. Eu vou fazer a revisão direcionada para a prova, tá bom? E vocês já estejam aí, então, por favor, com um lápis na mão, que vocês vão anotando do lado. Então, começando aí, qualquer dúvida pode ligar o áudio e perguntar, ou pode mandar pelo chat, tá bom? Então, vamos começar. O nosso tema da avaliação a gente vai falar sobre poder, o conceito de poder. Então, a gente vai falar conceito de poder segundo Aristóteles, segundo Maquiavel e segundo Foucault. Bom, então vamos começando aqui, ó. Já todo mundo com a apostila, podem abrir na página. Deixa eu falar aqui. Na página 4. Vamos começar pela página 4. Vamos lá, então. Gente, nós sabemos que quando a gente fala assim, poder, todos nós Todos nós exercemos poder. Nós vamos ver que existem diferentes instâncias de poder, e de acordo com cada filósofo. Mas vamos ver aqui, ó. Pode já até marcar aqui, ó, onde que eu for passando a setinha. Vocês sabem qual dica que eu dou para vocês? Escrevam de lápis, assim, do ladinho, importante. São os pontos que vão ser mais cobrados na nossa avaliação. Então, o que significa poder? Quando eu falo poder no contexto geral. Poder significa a capacidade de realizar algo, capacidade de agir. Então, existem então várias formas de poder. Então, vamos lá ver quais são as principais formas de poder que foram apresentadas aqui no nosso material. Pode escrever importante aqui do ladinho também, tá, gente? Ó, poder físico. Quando eu falo, já é porque vai cair na prova. Poder físico, poder aquisitivo e poder social. Então vamos lá. O poder físico, gente, ele está relacionado com a capacidade da força que o sujeito tem para mover, por exemplo, uma pedra, para mover uma cadeira do lugar, para pegar um peso, né? Igual nas academias a gente vê que existem aqueles caras lá marombados que conseguem pegar muito peso, né? Então, esse seria o poder físico, né? O poder que a pessoa tem de pegar algo pesado e tal. Aqui também fala que o poder físico ele pode ser identificado quando uma pessoa exerce domínio sobre a outra, ou por ter alguma vantagem física. Por exemplo, vocês já viram, gente, isso passa muito em filme americano. A gangue lá da escola que tem aquele menino grandão que fica amedrontando o menino mais franzininho, mais magrinho, né? Que fica falando assim, obedece as minhas ordens, senão a gente vai te bater. Vocês já viram isso em filme? Isso aparece muito em filme americano. Então, essa é a característica do poder físico. O poder aquisitivo, gente, ele está ligado à capacidade que a pessoa tem de adquirir bens. Então, por exemplo, a pessoa que tem condições sociais, que tem dinheiro, né? É a capacidade que ela tem de trocar um carro, de trocar uma casa, ou mesmo de fazer uma permuta. O que seria uma permuta? Fazer uma troca. Por exemplo, eu tenho um carro de 40 mil, quero trocar por um carro de 100 mil. Essa seria a permuta. E o poder social, esse aqui, gente, que a gente tem visto tanto nessa época, nessa era, né, digital, né, da tecnologia, que é o poder social. O que acontece? O poder social ele é quando a pessoa tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Então, por exemplo, através da mídia, né? Através, por exemplo, quando uma atriz dita moda lá e todo mundo quer comprar roupa igual a dela. Ou quando
como é que fala? Um blogueiro, uma blogueira, ela, por ter muitos seguidores, ela tem a capacidade de influenciar as suas seguidores a comprar tal produto que ela está fazendo propaganda, né? E até mesmo, gente, no âmbito familiar, os pais têm influência sobre os filhos, né? E assim por diante. Deu para entender essa parte, gente? Me dá um ok aqui, por favor, tô esperando. Dá um ok aqui para mim no chat, se deu para entender. Então tá, gente, qualquer dúvida, vocês podem ir falando aí comigo, vocês são muito caladinhos. Vocês ficam caladinhos assim na aula de todo mundo? Fala aí pra mim, deixa eu ver quem que fala. O Matheus, todo mundo fica caladinho aí? O Eduardo, é só o capítulo 1, tá? Não, gente, não, para tudo, não tem lógica, não. Ô Guilherme, fala a verdade pra mim, todo mundo fica caladinho em todas as aulas? Não fala nada? Não, Jesus, toma conta, vou participar comigo. Então, tá, deixa eu continuar aqui, então, né? Ô, gente, eu acho que vai dar tempo da gente fazer a revisão, mas eu vou pedir para vocês encarecidamente, se não der tempo, volta no mesmo link, sabe por quê? Porque que é a... Olha, Eduardo. Porque eu preciso fazer essa revisão com vocês, tá? Então, escreve uma chave aqui. Eu tô com a minha colinha aqui, ó, do que eu vou cobrar. Por isso que eu tô pedindo para anotar. Tá aqui do meu ladinho. É óbvio que eu não vou mostrar para vocês, né? Mas escrevam, é importante nos poderes. Continuando aqui, então. Deixa eu ir pra... Aí eu vou falar das páginas com vocês, tá? O que acontece? Aqui vai falar na página 5 sobre essa questão do poder lá na Grécia Antiga, tá? E vai falar de poder e de política, que nós vamos estudar dentro do contexto de Aristóteles e de Maquiavel, o poder dentro da política. E depois a gente vai ver que Foucault, ele é um pouquinho diferente disso aí. Então, lá na Grécia Antiga, vocês já sabem, gente, que existiam várias cidades-estado, cada uma com suas características de lei, de política, de governante, e assim por diante. E o termo política, pode até marcar esse segundo parágrafo aqui, ó, por favor. Escreva o importante aqui do lado, na página 5. Ele vem fazer, o termo política vem fazer referência à polis, que se referia à organização das cidades gregas. É isso, gente. Desliga o áudio aí, por favor. Então, a gente vai entender aqui como que Aristóteles classificava um governante, como que deveria, né, ser a atuação de um governante dentro de uma... Ah, não tem problema não, tá, João Paulo? Sem perigo. Então, vamos continuar aqui, ó. Como eu já disse para vocês, as cidades gregas, as cidades-estado, elas eram diferentes. Uma tinha, por exemplo, um regime democrático, que era Atenas, que a gente via que todos os considerados cidadãos participavam da política. Já em Esparta não era assim, porque começou com uma monarquia, depois foi se modificando, né, o governo, mas isso aqui não é o mais importante agora. Aí vamos lá para a gente entender o que Aristóteles ele falava sobre política. Ele falava, gente, que a política e a ética, elas deveriam andar juntas. Porque presta atenção aqui, isso aqui eu até cobrei em teste. Quando a gente fala de ética, eu estou falando de um âmbito mais particular, né? E quando eu falo de política, eu estou falando de um contexto mais abrangente. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ética, eu estou falando dentro do contexto aqui de Aristóteles, tá, gente? Quando eu falo de ética, ó, a ética estuda a melhor forma de se viver no plano individual e nas relações diretas com as pessoas. Então, como eu devo agir, para conviver bem com outras pessoas. E a política fala de como a comunidade deve viver para que se tenha uma vida digna, uma vida boa, né? Uma vida de felicidade, porque, gente, Aristóteles falava muito sobre a felicidade e a amizade.
A gente vai ver aqui. Então, ele falava que, vamos supor, que vamos dizer que os principais líderes, né, eles deveriam governar em prol da comunidade, que essa comunidade tivesse uma vida digna, uma vida feliz, uma sociedade feliz. Esqueçam disso não, hein? Então, marquem esse parágrafo aqui, ó, na página 5, tá? Esse parágrafo aqui que eu tô passando a setinha aqui, beleza? Então, gente, outra coisa também muito importante, pode marcar aqui e aqui, ó, por favor. Tá? Outra coisa, os dois parágrafos aqui, ó. Outra coisa muito importante também, gente, que Aristóteles falava que a política é algo natural dos seres humanos, né? Porque a gente vive em sociedade, nós vivemos todos juntos. Então, se eu não viver, por exemplo, buscando promover ações para ajudar o próximo, como que eu estou sendo uma pessoa política? Vocês lembram que eu expliquei para vocês o conceito de política, né? Por que eu falei assim, vamos supor, a Maria Eduarda é uma pessoa política, ou seja, que ela sabe manejar bem as relações do convívio dela, por exemplo. Então, isso seria a questão política. Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos lá para a página 6, gente. Acompanhe aí comigo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Outra coisa, gente, muito interessante que eu queria que vocês destacassem é esse parágrafo aqui da página 6. Ó, o termo amizade na Grécia Antiga equivalia à palavra filia e tinha um sentido distinto do que possui atualmente. Filia era o nome dado ao sentimento de amor entre as pessoas da mesma família ou da mesma comunidade, que se importavam umas com as outras. A principal característica da amizade seria a de desejar o bem para o outro. Pode marcar aqui. Gente, então, amizade lá na Grécia Antiga estava diretamente ligado à questão da amizade, né? A política e a amizade, elas tinham que, andar juntinhas. Por quê? Porque essa amizade, que não é amizade hoje, eu sou amiga do Matheus. Não, eles estavam falando de uma amizade em que as pessoas se preocupavam umas com as outras, desejavam o bem da comunidade, da família, tá? Esse era o contexto de amizade. Continuando aqui também, vamos lá. Vocês podem marcar para mim também, por favor. Aqui, ó, essa parte aqui também, na página 6 ainda, o penúltimo parágrafo. O que acontece, gente? Para Aristóteles, o que é uma comunidade, vamos dizer assim, uma sociedade que é feliz? O que acontece? Como que isso acontece? Para ele, gente, a felicidade, ela acontece quando se pode desenvolver a virtude. E como vocês já sabem, virtudes são coisas boas. É quando se desenvolve a sabedoria, a justiça, a coragem, a honestidade. Todas essas características são virtuosas. E segundo Aristóteles, vamos dizer, a política, né, ela deve estar embasada nisso tudo aí. Tá bom? Então, vocês marquem aqui, ó, esse parágrafo aqui. Tá todo mundo conseguindo marcar ou eu tô indo rápido? Tá dando para marcar, gente? Fala aí comigo. Tá dando para marcar? Porque tem que marcar, tá, gente? Beleza. Continuando aqui, então. Por que eu posso dizer, gente, que, vamos dizer, que Aristóteles defendia isso tudo? A gente fala assim, nossa, que bacana, né? Que sujeito lá da antiguidade, que defendiam coisas dignas, né? Que, se você for ver, defende até democracia, tal, que bacana. Só, minha gente, que tinha um porém. Sim. Ô, Guilherme, marcado deve ter. Eu só tô pedindo para você escrever importante. Onde que eu pedi para você escrever importante? É porque pode ser que vá cair alguma coisa na avaliação. Por isso que eu tô pedindo para escrever importante, tá? Nos parágrafos. Continuando aqui. Gente, mesmo Aristóteles defendendo isso tudo aí, vamos pensar no contexto, né,
da história que ele vivia, da sociedade que ele vivia. Mesmo abordando tudo isso aí, abordando a questão da promoção do bem para toda a sociedade, que todos deveriam ser virtuosos, aconteceu um errinho aí nessa época. Sabe por quê? Porque ele, mesmo com essas ideias bacanas para a época, né? Ele não considerava a mulher, né? A mulher como, vamos dizer, como uma participante da política. Isso aí está no último parágrafo. Deixa eu ver aqui. Vamos continuando aqui, então. Vamos para... Deu para entender, gente, essa ideia de Aristóteles? Então, Aristóteles, ele defendia o quê? Que vamos dizer, que todos deveriam, que a política e a ética deveriam andar juntas. A ética ela é abordada mais no plano individual, a política mais no plano mais, no plano maior. Outra coisa, vamos pensar um líder, né? Um líder de uma cidade, de um país, né? Que no caso seria uma cidade-estado. Ele fala que essa pessoa deveria agir com virtude e promover a felicidade para as pessoas, porque só assim estaria atuando de forma correta dentro de um contexto político, tá bom? Deu para entender isso aí? Vamos, gente, fala aí para mim, porque tem perguntas sobre isso, tá? Sobre a política e Aristóteles. Sobre os poderes, né? Continuando aqui, agora nós vamos falar, presta atenção, tem bastante perguntas sobre Maquiavel. Maquiavel já é um filósofo, né, do século XV, e ele foi, assim, um filósofo muito importante, gente, porque ele escreveu um livro chamado O Príncipe. E dentro desse livro, ele abordava, gente, questões muito interessantes, porque ele falava como que vamos dizer, um líder, vamos falar na época dele, né, vigorava a monarquia absolutista, como que um rei ou um príncipe deveria agir para que eles, né, conseguissem se manter no poder. E foi uma obra assim, inovadora, porque geralmente as pessoas elas escreviam algo que deveria ser assim, vamos dizer, algo bonito, o ideal de, vamos dizer, como é que eu posso abordar aqui para vocês? Algo que seria bom e tal, né? Mas ele não, ele falava que não para o bem da população, mas para o bem do líder. Como que ele faria para que ele conseguisse se manter no poder e não fosse retirado por meio de qualquer revolta? Então, ele ensinava esses seis. Então, vamos continuando aqui. Na página... Vamos lá na página 8, fazendo favor? Só um minutinho, deixa eu só ver se tem alguma coisa pra gente marcar aqui. Não, gente, por favor. Vamos passar na página 7, só marca aqui pra mim que eu esqueci. Aqui, ó. Marca pra mim, por favor, na página 7. Prestem atenção, por gentileza. Vocês vão marcar esse primeiro parágrafo aqui, ó. Esse primeiro parágrafo que não é marcar, que eu sei que talvez seja marcado, mas escrevam assim, importante. Continuando aqui, então. Deixa eu ver. Tá. Vamos só para a página 8, então? Daiane. Não. Você vai dar alguma atividade de revisão depois pra gente? Não vou, porque eu já passei, o Eduardo, no início da quarentena. Você lembra aquela atividade? E eu já até fiz correção dela. Tá. Entendi. Entendeu? É por isso que eu até tava olhando e falei assim, gente, eu vou fazer... sabe por quê, Eduardo? A atividade ia ficar a mesma. Isso que vocês já fizeram. Entendeu? É por isso que eu não fiz. Por isso que eu tô fazendo a revisão com todas as salas. Eu tô fazendo revisão expositiva, sim. E pedindo para marcar os pontos mais importantes. Tá bom? Uhum. Beleza. Depois eu vou procurar aqui, se vocês quiserem, que eu procure o vídeo que eu fiz a correção
da atividade, aí eu mando para vocês. Tá? Por isso que eu tô falando, vamos prestar atenção aqui, então, que a revisão é essa daqui, tá? Então, continuando, gente, o Maquiavel, eu posso falar com vocês que quando a gente fala, vamos dizer assim, da política, da arte na época, vamos aqui, ó, no primeiro cara aqui, da Idade Média, a gente fala muito de questões religiosas, né? Então, a galera da Idade Média, elas viviam numa ideia de teocentrismo. Mas o Maquiavel, ele já viveu, gente, na era do Renascimento, em que estavam brotando valores lá da Grécia Antiga, né? Então, valorização, então, do raciocínio, vocês já devem ter visto em história, novos conceitos artísticos que estavam acontecendo. E uma coisa interessante que eu queria destacar aqui também, que essa filosofia de Maquiavel, ele vem retratar realmente como deveria acontecer a postura de um rei, visto que ele viveu num período, gente, de grandes disputas territoriais, era um período bem conturbado. Então, ele queria explicar, ensinar, criar ideias para que esses reis, né, eles conseguissem realmente governar e não perder o rumo desse governo. Então, continuando aqui, ó, lá na página 8, aqui tá escrito fortuna, ó. Eu até pedi que vocês escrevessem aí no material de vocês quando eu dei aula, que fortuna era acaso, aquilo que acontece de forma inesperada. Então, escrevam aqui importante, que eu vou cobrar também na prova. Vou cobrar fortuna e vou cobrar a virtude que está na página 9, que eu escrevi junto com vocês. Capacidade de agir adequadamente em cada situação. Ô, minha gente, vamos prestar atenção aqui, porque eu falei assim na aula, gente, fortuna não tem nada a ver com a pessoa ter dinheiro, não. E teve gente que escreveu no teste. Aí, ô Eduardo, pode pegar os testinhos também para estudar. Entendeu? Então, continuando. Fortuna, gente, são coisas que acontecem ao acaso, igual, né? Nós vimos a enchente, existem terremotos, a pandemia. São situações que não tem como um líder, vamos dizer assim, um líder político frear. Não tem jeito, né? Então, por exemplo, na época lá do Maquiavel, existiam muitas guerras, muitas coisas aconteciam, e até nos dias de hoje acontecem muitas coisas. Agora, ele fala que um príncipe, ou um rei, ou um líder, ele deveria ter a virtude. Marque também na virtude, escreva importante, que virtude está relacionado com virtude, e é a capacidade da pessoa agir de acordo com uma situação. Nós vimos, gente, não vou falar de país A, B, C, D e E, mas a gente viu que cada país agiu, cada líder, né, de cada país agiu de uma forma no contexto dessa pandemia. Uns países tivemos menos pessoas infectadas, outros nós tivemos mais, né? Cada cidade, por exemplo, aqui vamos dizer, em Minas Gerais, quando ocorreu a enchente, cada líder, cada prefeito agiu de uma forma. Uns conseguiram reerguer a cidade rapidinho, outros demoraram mais. Então, virtude é a capacidade que a pessoa tem para agir de acordo com certas situações. Escrevam importante na virtude. Tá dando para compreender, gente? Depois de falar com vocês. Depois vocês assistam esse vídeo aqui que eu tô gravando de novo, que vocês vão tirar 10 na avaliação, tá? É só assistir de novo depois. Não precisa nem de outras atividades, que aqui, ó, vou tirar de letra. Agora, vamos lá, uma frase famosíssima. Os fins justificam os meios. Por quê? Resumindo, o que essa frase queria dizer? Segundo Maquiavel, vale de qualquer coisa, vale fazer qualquer coisa para que um rei se mantenha no poder.
vale falsidade, vale trapacear. A ideia é o quê? É se manter no poder. Então, além de ter a virtude, que é a capacidade de agir em meio aos problemas que surgem, ele fala também que vale agir de qualquer forma para que o sujeito, o rei, se mantenha no poder. Então, isso aí é importante, tá? Então, vocês vão marcar aqui na página... Bom, aqui, página 10, o primeiro parágrafo. Escrevam importante. Ok? Na página 10, o primeiro parágrafo. Continuando aqui, Maquiavel falava o seguinte, que era bom que um príncipe parecesse ser um sujeito honesto. Era bom que ele parecesse, mas não necessariamente precisava ser. E outra coisa que ele falava, é bom que o sujeito também fosse amado e temido, mas se não tivesse como ser os dois, era bom que ele pelo menos fosse temido. Por quê? Porque por meio da repressão, vamos dizer, né? Quando a pessoa tem medo da outra, ela não se manifesta, ela não se revolta, né? Então, era bom que o sujeito fosse temido, que o rei fosse temido, que a sociedade, né, que os súditos tivessem medo do rei, do príncipe. Continuando aqui também, ele falava na página 10, gente, Maquiavel, vocês estudam bem, tá? Tem muitas questões sobre Maquiavel. Ele falava também que o rei podia voltar atrás na sua palavra. Se ele visse que fosse necessário retirar a sua palavra, voltar atrás, para que conseguisse se manter no poder, também valia isso também. Deixa eu ver o que é mais, que é importante. Ele falava isso, gente, dessa questão de voltar atrás da palavra, porque, como eu já disse para vocês, essa época era uma época de muita instabilidade. Existia muitas guerras, muitas disputas, por isso que ele falava. Matheus, vale 12. Não, gente, vocês nem vão tirar 12, porque eu acho que a prova vale 6. É meio ponto cada uma. Continuando aqui. Gente, me dá um feedback. Tá dando para compreender? Eu fico muito abandonada. Tá dando para entender? Fala aí para mim. Fala aí para mim que eu tô esperando. Então tá. Então tá bom. Continuando aqui, gente. Tá, deixa eu ver aqui. E ele falava, não diferente dos dias de hoje, nesse último parágrafo aqui, ele fala o seguinte, que a política era uma disputa de poderes, né? Sempre havia um jogo de interesses. A gente está faltando 10 minutos aqui, vocês voltam, porque falta eu falar do Foucault, tá? Se encerrar, volta, pelo amor de Deus. Então, ele falava que, olha como é que isso é semelhante, gente. Ele falava que, por exemplo, o rei, ele governava para grupos específicos. Então, não era para o bem da coletividade. Então, isso não é diferente dos dias de hoje. A gente observa que muitos grupos, eles governam para grupos específicos e não para o bem da coletividade. Eu não estou falando do governo de hoje, de ontem, de anteontem, não. Eu estou falando, gente, isso aí existe, né? Existe. Aí aqui nesse trecho aqui são uns trechos importantes do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, ele falando sobre a postura de um príncipe. Vocês podem ler depois, que como eu disse para vocês, vai cair algumas questões sobre o príncipe, sobre Nicolau Maquiavel, sobre o que ele defendia. E agora nós vamos lá para a página... Tcharam, peraí. Só um minutinho. Só achar. Não, peraí que eu rodei. Lá para a página 13. Vamos lá. Gente, presta bastante atenção que eu vou dar uma resumida boa aqui. Eu vou cobrar sobre o Michel de Foucault também algumas coisas bem interessantes. E antes de a gente começar aqui, só para a gente fazer uma revisão. Então, o Maquiavel falava
Maquiavel falou de uma época em que os governos eram governos absolutistas, não esqueçam disso. Ele falava sobre como o príncipe devia agir para se manter no poder. Ele falou da fortuna e da virtude. Fortuna são as coisas que acontecem ao acaso. Virtude são as coisas que é a capacidade do líder agir, tá? E o mais importante, valia de tudo para se manter no poder, segundo Nicolau Maquiavel. Agora vamos para o Foucault. Michel de Foucault, gente, ele já é um filósofo, né, contemporâneo, e ele vem destacar, gente, sobre a questão dos poderes. Ele falava que essa noção de poder, ela foi se modificando com o tempo. Então, vamos entender como que foi, o que é o poder, segundo o Foucault. Ele fala que o poder não é necessariamente, gente, está concentrado só nas mãos dos políticos. A gente vai ver que ele vai falar que os poderes, ele está em todos os âmbitos. Mas vamos aqui. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais, né, sobre o poder na mão de todo mundo, ele fala que para que um governo, um líder, um rei seja aceito, ele precisa ser legitimado, ele precisa ser aceito. Então, por exemplo, para que o Joãozinho seja rei, os súditos têm que concordar com o Joãozinho. Ou, presta atenção, ou o poder é dado, ele é imposto, na verdade, por meio da força física mesmo, por exemplo, de uma ditadura, por meio de governantes repressores. Então, ele fala que existem governos, igual a gente viu na era absolutista, que o poder, muitas vezes, né, ele foi imposto por meio da força. Né? Às vezes as pessoas não concordavam com tudo que o rei fazia, mas se discordasse, a pessoa era morte na certa. E também o poder ele é imposto por meio de uma ditadura, quando acontece um golpe de Estado, por exemplo, igual nós já tivemos duas ditaduras no Brasil, existe, né, outras ditaduras aí para o mundo afora. Então, o poder pode ser imposto por meio da força. Vamos aqui. Aí na próxima página, na página. Deixa eu só encontrar aqui. Na página 15, vamos lá para a página 15, por favor. Essa partezinha aqui é bem importante, minha gente. Tá. Aqui tá falando que como ele disse, né? O poder pode ser imposto por meio da força. Mas o poder que é imposto dessa maneira, ele não sobrevive por muito tempo. Porque as pessoas, com o passar dos anos, do tempo, a gente observa que as pessoas elas se revoltam, né? Então, igual vocês já estudaram a Revolução Francesa, por exemplo, vocês viram que o Terceiro Estado, uma hora ele se revoltou e promoveu a revolução mesmo, né? Então, é isso que Foucault fala, que governos que são dados dessa maneira, por meio da força física, uma hora eles caem. E uma coisa muito interessante que eu queria que vocês escrevessem aqui, escrevam aqui para mim, quer ver? É importante, na página 15 aqui, nesses dois parágrafos. Escrevam aqui, ó, importante. O que Foucault fala? Gente, vamos entender aqui da sociedade mais atual. Ele fala que com o surgimento da burguesia, né, e da industrialização, as pessoas meio que passaram a ser vigiadas. Então, acabou que todo mundo exerceu poder sobre todo mundo. Por quê? Porque, por exemplo, vamos falar da sala de aula. Eu vigio vocês, o seu colega vigia você e vocês me vigiam. Então, essa sociedade, né, que surgiu a partir da Revolução Industrial, essa concepção da observação, na verdade, ela surgiu nessa era da industrialização, por quê? Porque um colega de trabalho ficava vigiando o outro na indústria. E um dependia do trabalho do outro ficar pronto para que ele fizesse o dele. Então, era a sociedade, essa sociedade da observação mesmo, que um ficava vigiando o outro. Vocês escreveram importante aqui? É importante mesmo, tá? Continuando aqui, na página 16, nossa aula tá acabando, vocês voltem.
Pelo amor de Deus, tá faltando muita coisa não, tá? Continuando aqui, então, gente, eu quero que vocês marquem também na página 16 esses dois parágrafos aqui, ó. Esses dois não, que é um parágrafo grandão, né? Que eu vou cobrar sobre isso aqui. Aí vocês vão marcar esse parágrafo aqui, e vocês podem marcar aqui para mim, ó, vou passar setinha. Sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar. E também vai vir aqui, ó, e vai escrever, e vai marcar aqui, ó, microfísica do poder. Vou explicar para vocês o que é isso e eu vou cobrar. Presta atenção. O que é a sociedade disciplinar, gente? Nada mais é do que essa vida que a gente tem, de que um fica vigiando o outro, né? Então, por exemplo, o Joãozinho não fez dever. Aí a Mariazinha fala assim, tia, o Joãozinho não fez dever. Ou seja, você acha que ia dar um tumé na tia, né? Não deu tumé na tia, porque o coleguinha denunciou. E da mesma forma, como eu já disse para vocês, é um vigiando o outro. Isso é chamado de sociedade disciplinar, tá? Segundo Foucault. E a microfísica do poder, gente, é a ideia do seguinte, que todo mundo, que todas as pessoas, elas exercem poderes, tá? E aí tá até que falando, ó, nela o poder não pode ser tido como pertencente a uma ou outra pessoa. Ele é exercido por todos, numa rede que não se mantém estática. O que é estática? Que não se mantém parada, mas é uma coisa que está em movimento. Então, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, vamos supor, hoje o João, ele é filho, ele é um adolescente, filho do pai, da mãe dele e tal. Então, ele obedece os pais. Amanhã, o João vai se tornar um adulto, vai ter uma profissão e talvez ele vai ter mais pessoas em quem ele vai exercer o poder. Entendeu? Vai ter funcionários, vai ter o filho, vai ter esposa. Tudo isso aí. Agora, galerinha, vocês vão, nessa próxima página, gente, tá faltando 1 minuto, tá? Encerrando o voto. Nessa página aqui, na 16... eu quero pedir a vocês que marquem esse pedacinho aqui de baixo, quer ver? Aqui, ó. A política entendida até vive. E escreva o importante também. Porque o que acontece? Aqui vai falar, gente, sobre todos nós somos seres políticos, né? Então, nós temos relações diárias, né, com todas as pessoas. E temos poderes também. É lógico que a gente tem mania de falar assim, nossa, o sujeito tem muito poder. O presidente tem muito poder, o prefeito, o vereador, porque eles administram cidades, países, né? Só que o Foucault, ele vem destacar aqui, gente, que todos nós podemos